E aí? E a pessoa que já foi condenada por tráfico, o que muda na vida dela com essa decisão nova do STF? Então, uma das determinações da decisão que descriminalizou e estabeleceu os 40 gramas é que, assim, as defensorias públicas, junto com o Conselho Nacional de Justiça, eles têm que se juntar e fazer mutirões nos presídios para verificar as condenações por tráfico de drogas e ver a necessidade de revisão criminal em alguns casos. Tá, mas revisão criminal, o que isso significa? O que seria isso? Dentro do processo penal, existe uma possibilidade que, mesmo que você já tenha sido condenado, em alguns casos você pode rever essa condenação e até mesmo desfazer ela. Mesmo se já estiver cumprindo pena, ou ainda mesmo nos casos que você já terminou de cumprir a pena. Tá bom, mas e aí? E como que vai funcionar isso no caso dessa decisão do STF? Especificamente falando sobre a decisão do STF, a gente já sabe que portar a planta para consumo próprio não é crime mais. E o que vai diferenciar o usuário do traficante, a princípio, são as 40 gramas ou as 6 plantas. E meio que o motivo dessa decisão foi justamente essa diferença entre o usuário e o traficante, que sempre foi meio nebulosa e acabou gerando condenações por tráfico que, em tese, poderiam se encaixar como usuário. Então, se a pessoa foi condenada por tráfico e portava até as 40 gramas ou até as 6 plantas, pode ser que essa condenação esteja errada, pode ser até mesmo que essa pessoa esteja presa injustamente. Por isso, a necessidade de rever os casos. Muitas vezes, a condenação se dá exclusivamente pela quantidade de drogas, junto com o testemunho dos policiais. E essa questão é uma questão que tem sido muito debatida no STJ. Ou seja, a validade do depoimento do policial sem outros elementos que comprovem o que ele está falando. Se aquilo que ele está falando é verdade. Será que é suficiente para condenar uma pessoa só o depoimento do policial? Será que o policial não pode mentir? Ele não mente? E isso, inclusive, reforça a necessidade do uso das câmeras corporais, porque é uma forma de não se criar dúvidas sobre a atuação da polícia. Ok, então vamos lá. Os efeitos práticos dessa decisão, a princípio, elas podem beneficiar dois tipos de pessoa, ok? A primeira é aquela que responde ou já respondeu por tráfico ou tráfico privilegiado. Nesse caso, se a pessoa só possui uma condenação, só possui essa condenação por tráfico, ela pode, no final do processo de revisão criminal, ter sua inocência declarada, ter o processo extinto e sua ficha limpa. Vai ser como se ela nunca tivesse cometido um crime na vida. Porque uma vez que a conduta se encaixa dentro da decisão do STF, seria usuário que não é mais ilícito penal, e sim um ilícito administrativo. O segundo tipo de pessoa que pode ser beneficiada por essa decisão são aquelas que já foram condenadas por mais de um crime, sendo que pelo menos um deles tem que ser tráfico. Caso em que se declarada a inocência ou reconhecida a situação do usuário nos crimes de tráfico, as penas e as consequências criminais referentes ao crime de tráfico desaparecem. Ou seja, é menos uma pena para cumprir, o que altera completamente a situação carcerária do indivíduo, que pode, inclusive, com um novo cálculo de penas, mudar de regime prisional, progredir, ou dependendo do tempo que ele está preso, com um novo cálculo pode ser que a pessoa já não deva mais nada para a justiça. E ainda nesse segundo caso, dependendo da ordem dos crimes, por exemplo, se o primeiro crime foi o crime de tráfico, a condenação do segundo crime pode ter sofrido um aumento de pena por causa da condenação anterior, o que também pode ser revertido na revisão criminal. Porque uma vez que for enquadrado no porte para uso pela nova decisão do STF, quer dizer que aquela reincidência que foi considerada para aumentar a pena nunca existiu. E o segundo crime então vai ter que ter a pena reduzida também. Beleza, mas e o mutirão? Quem tá preso vai ter que aguardar esse mutirão do CNJ e das defensorias? Definitivamente não. A gente não sabe quando que esses mutirões vão começar, qual que vai ser o alcance deles e quanto tempo vai demorar. Então, infelizmente, as defensorias públicas ela têm um orçamento muito abaixo, por exemplo, do Ministério Público. Então, se a pessoa tem condições e se encaixa em alguma dessas situações, é bom procurar um advogado especialista em direito penal ou em execução penal, de confiança, porque ele pode fazer esses pedidos também.
Agora, se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, aí sim a pessoa deve procurar a Defensoria Pública e eu entendo que não é necessário aguardar os mutirões, não. Afinal, quem está preso e não deveria estar preso não tem muito tempo para esperar, não é mesmo? Então, você pode tentar um agendamento na defensoria e verificar o caso já se adiantando aos mutirões, beleza? E é isso. Se gostou, curte, compartilha, envia para uma pessoa que você acha que precisa dessas informações e deixa o que você achou aí nos comentários. Obrigado.